Gente, revelações surpreendentes. Nicolas Ferreira trouxe informações que a mídia não mostrou pra gente. Mensagens no celular de Vorcaro que coloca Alexandre de Moraes em xeque mate. Mas antes de continuar com essas informações, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? Deixa o like de vocês, que é para eu poder trazer informações como estas que a mídia não traz. Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos no canal Simples Assim. Pois é, pessoal, eu trouxe hoje informações, sobre as mensagens do celular de Vorcaro, mas essas informações estão bem detalhadas e exclusivo, trazida pelo Nicolas. O Nicolas Ferreira teve acesso a informações que a imprensa não passou para a gente. Não sei o porquê, mas ele trouxe isso bem detalhado, bem interessante para a gente poder entender. E coisas surpreendentes apareceram. Por essa vocês não esperavam, gente. Essa união entre Moraes e Vorcaro é maior do que a gente imagina. Vamos assistir o vídeo. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7:18, e depois mandava a mensagem, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando pra fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei pra lá pra tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua: de um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes, mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que o ministro tá conversando a respeito disso com o dono de banco? Conversar, ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5:22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí, 5:22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5:26 e manda uma mensagem 5:26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso, beleza? 7:58 ele escreve uma mensagem: alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Pois é, vocês viram aí, esses detalhes que o Nicolas trouxe pra gente poder entender o que está acontecendo, tá? Coisas que a mídia não esclarece, que ela deixa ali subtendido, nas entrelinhas, e o Nicolas trouxe isso bem mastigadinho para a gente poder entender essa ligação perigosa, mafiosa entre o Moraes e o Vorcaro. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, muito grave.
na primeira prisão do Vorcaro, ele, antes de ser preso, ele pediu ajuda a Moraes. Ele perguntou se o Moraes tinha bloqueado a Polícia Federal, né? O que o Moraes tinha feito. E até então, Moraes mandou, né, uma resposta para ele. Resposta essa que visualização única, né? Mas que há possibilidade de ser aberta essas mensagens únicas. E coisas assim que a gente não esperava. Por quê? Porque deixou aberto tudo de ruim que o Moraes está fazendo. Então, isso são provas que comprometem Moraes a sair lá do Supremo Tribunal Federal direto para uma cadeia, uma prisão. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, o que foi exposto pelo Nicolas aí, o que está sendo exposto pela mídia. Então, olha só, as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão vindo à tona e nós temos a esperança, gente, eu pelo menos tenho a esperança de que nós iremos mudar esta situação. E eu só vejo esperança através dos votos. Então peço a vocês mais uma vez, gente, não se esqueça que nós estamos num ano de eleição, em que vocês têm a faca e o queijo na mão para poder mudar tudo isso. Tudo isso. Primeiro, mudar todo o Senado, mudar toda a parte de deputado federal, todo o Senado. Nós precisamos ter um maior número de senadores bolsonaristas, de direita. Então vamos colocar senadores de direita, deputados federais de direita, para a gente poder mudar esse país. E a única forma é a eleição. Gente, por hoje é só. Muito obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o YouTube poder compartilhar meus vídeos, tá? Para mais pessoas. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final, tá? Para ele entender que o canal está prosseguindo. Muito obrigada mais uma vez. Ficam com Deus.